Por desempenhar bem suas funções no cargo que ocupa, a pessoa é promovida a chefiar o grupo no qual era uma subordinada. Apesar de todo o mérito, essa pessoa pode não ter o mesmo sucesso na nova função, ainda que a área seja velha e conhecida. Essa é uma cena muito comum no mundo corporativo. Mas afinal, por que isso ocorre? Luísa Castanho, mentora em empreendedorismo, está em linha conosco para responder essa e muitas outras perguntas. Luísa, bom dia e seja bem-vinda aqui à Rádio CBN. Olá, Denise, bom dia a todos. Obrigada aí pelo convite, Denise. Vamos lá. Pois é, e nesse mundo corporativo, essa cena que eu descrevi na abertura da nossa conversa aqui, o que pode acontecer diante de uma promoção na empresa, Luísa? Certo, vamos lá. É muito comum no Brasil, principalmente porque nós somos um país que cresce através das empresas familiares, né? As empresas, elas são familiares, elas vão se transformando, crescendo, e esse período de profissionalização passa por esse aspecto onde o empresário, o dono, muitas vezes dá oportunidade para uma pessoa que começou como operador de caixa para ir para uma função de mais responsabilidade, assumindo uma liderança, assumindo uma gerência. E o que geralmente acontece é que essa pessoa que foi promovida, ela era muito boa no que ela fazia naquela seção, naquele setor, naquela função, e ela não estava necessariamente preparada para ir para uma função de liderança ou até mesmo para um outro departamento, para exercer uma nova função. E o que acontece? A gente perde um grande profissional, um bom profissional que fazia um bom trabalho, e levando para um outro departamento sem preparo, ou para uma outra função sem preparo, a gente tem um funcionário despreparado, desqualificado, e a gente acaba perdendo o bom funcionário que nós tínhamos antes. E essa é uma realidade assim abrangente demais em todos os setores, em qualquer tipo de negócio, e a gente precisa aprender que precisa preparar as pessoas, né, Denise, antes de fazer essa promoção. Muitas pessoas, Luísa, afirmam que não têm o perfil de liderar, gostam de ser liderada, não se sentem bem nessa nova função, por exemplo, de chefia. Isso também tem que ser respeitado, mesmo que essa pessoa entenda de tudo e mais um pouco, mas se ela não se sente bem, não tem esse perfil realmente no seu interior, tem que ser respeitado? Olha, eu acho que liderança é muito mais do que você estar acima de uma função, acima de uma equipe. Liderança é uma capacidade de você poder ensinar para as pessoas o que elas precisam fazer. E muitas vezes, por causa dessa percepção errada do que é ser líder, a pessoa não quer ser líder. Uhum. Mas se a pessoa não deseja, eu não tenho dúvida, não deve ser promovida. Isso é um desejo, né? Ser líder não é fácil. Ser líder é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, Denise, existem pessoas que são líderes. Quando as pessoas falam assim, a Denise é uma líder nata. Na verdade, essa questão de dizermos que uma pessoa é um líder nato é porque ela tem uma visão diferente daquelas que acham que não são líderes. Ela tem uma percepção de mundo diferente e isso pode ser ensinado. Habilidades, competência nós ensinamos e mentalidade também. Então, se você tem uma pessoa que é muito boa na função e ela tem medo de ser promovida a líder, isso é uma mudança de mentalidade. Pode ser construído e trabalhado também. É bem diferente, então, realmente, desse outro direcionamento. Mudança de mentalidade, então, né? No caso aqui, esse direcionamento, Luísa. Exatamente. Mudança de mentalidade é você compreender que é capaz de fazer algo, você estar preparado não só com ferramentas, com técnicas, com aprendizado, é você ser capaz de fazer o que precisa ser feito. Eu falo que existem dois tipos de saber, né? O saber saber e o saber fazer. Nem todo mundo que sabe a respeito é capaz de botar em prática aquilo que sabe. Esse é o papel do líder, né? Da pessoa que está à frente de um time, de uma empresa, de uma equipe. Então, o mais importante é entender primeiro se essa pessoa está preparada de fato mentalmente, se ela entende a função de liderança acima de tudo. Uhum.
Ô Luísa, e voltando a falar nessa questão da promoção de um colaborador, né? Como as empresas podem então se preparar melhor para promover, por exemplo, algum colaborador ali nessa preparação, nesse olhar mais apurado, nessa visão estratégica por parte da empresa? Certo, vamos lá. Eu sou de uma época, Denise, que a gente tinha que estar preparado para ser promovido, né? Eu tenho 30 anos de carreira e eu me lembro que a primeira vez que eu fui promovida, eu já estava exercendo a função na qual eu fui promovida. Hoje, as coisas já não são bem assim. Mas o que eu acredito é que o empresário, primeiro ele tem que identificar potencial na pessoa de querer aprender. É a primeira coisa. A pessoa tem que querer aprender. A pessoa tem que ter resiliência e entender que muitas coisas vão mudar com a mudança de função. A responsabilidade vai aumentar. Então, a pessoa primeiro tem que querer. Segundo, o empresário tem que preparar essa pessoa. Preparar essa pessoa é entender se ela tem as habilidades certas, senão nós vamos ensinar. Eu tenho falado com muitos empresários de vários segmentos o seguinte: não existem profissionais preparados disponíveis no mercado. Anota essa, não existem profissionais preparados disponíveis no mercado. Se você for lá no mercado buscar um profissional para sua empresa, ou você vai ter que retirar ele de uma empresa e pagar melhor para ele, ou você vai pegar uma pessoa que está iniciando e você vai ter que preparar esse profissional. Então, a primeira coisa, ele precisa querer. Segundo, você precisa treinar e educar são coisas diferentes. Treinar é eu ensinar você a fazer algo. Educar é eu fazer com que você faça isso que eu te ensinei de forma correta continuamente. Né? Faça bem feito continuamente. Não desista de fazer todo dia bem feito. E a outra questão, que eu acredito que é extremamente importante, é que você tem que dar a capacidade da pessoa errar, da pessoa testar. Ou seja, na primeira vez que você delega algo para o seu colaborador, se ele não fizer bem feito, você desligar esse colaborador, você perdeu todo o esforço de encontrar uma pessoa boa no mercado, de treinar essa pessoa. Então, o brasileiro também tem isso, de achar que a gente não pode falhar. A gente não só pode falhar, como a gente deve falhar. E o empregado precisa ter essa segurança, porque senão ele não arrisca. E o dono tem que ter essa capacidade de olhar para os seus empregados, para os seus funcionários e falar: olha, vamos tentar, vamos testar, faça, e a gente vai aprendendo juntos. Eu faço, você olha, você faz e eu olho, e daqui a pouco eu não preciso mais estar supervisionando você o tempo todo. Esse é o papel do líder na formação das pessoas. Gostei. Ô Luísa, agora com as vendas de final de ano, formação de novas equipes, ou pelo menos, né, incorporando essa equipe com mais profissionais. Como é que a gente poderia também pontuar aqui as dicas, selecionar uma boa equipe, quais os caminhos, as estratégias também nesse processo, inclusive, se ainda der tempo, né, para esse olhar de proporcionar um treinamento, a visão da própria empresa. Como é que pontuas essas colocações aqui nessa conversa de hoje? É bem interessante essa questão do trabalho temporário, né? Primeiro, a questão do trabalho temporário, eu acredito que você tem que buscar essas pessoas que são mais resilientes, que querem aprender e que, principalmente se for focado para um trabalho de final de ano, pessoas que sabem o que significa isso, que sabem, né, a correria que é você estar, por exemplo, no varejo no final do ano. Você não pode encontrar uma pessoa para esse momento que não tenha vivido essa experiência, ou se ela não viveu essa experiência, que você seja capaz primeiro de transmitir a essa pessoa todo o grande período que você vai passar agora, o quanto você vai precisar contar com ela, da disponibilidade de tempo, né, e todas essas coisas que a gente sabe que são muito importantes para o varejo. Segunda questão, eu acredito que todo colaborador novo precisa não só de um treinamento inicial, falando da empresa, a história da empresa, a cultura, saber como é que funciona a marca, falar um pouco sobre aonde essa pessoa está entrando, fazer uma pequena imersão ali de 2, 3 dias para ela entender como funciona a empresa. E o meu segundo conselho seria que esse profissional, até que ele pudesse caminhar um pouco mais sozinho, que ele tivesse um padrinho ou uma madrinha do lado dele durante um período mais longo, até que a gente pudesse chegar nesse período de final de ano que é muito mais turbulento e a gente precisa dedicar muito mais tempo,
e que tem pouco, a própria liderança, né, tem pouco tempo para disponibilizar formação lá no olho do furacão. Então vamos contratar antecipadamente, vamos trabalhar agora para quando a gente chegar no final do ano a gente ter uma equipe mais preparada. Não dá para fazer esse jogo em cima da hora porque não vai funcionar. Tá certo, então. As suas considerações finais, nosso tempo está terminando aqui, Luiz, as suas considerações finais sobre o que nós colocamos em pauta nessa conversa na Rádio CBN, para fechar assim com chave de ouro, qual seria o seu recado para a nossa audiência? O recado não é para o empregador, é para o empregado. Né? Nós estamos vivendo aí um momento onde o Brasil está começando a retomar os empregos, né? As coisas estão voltando, graças a Deus, ao normal. E eu acredito que nós temos que estar preparados de uma forma diferente do que nós estávamos há 2 anos, 3 anos antes, porque agora, mais do que nunca, o Brasil precisa de pessoas que estão dispostas a fazer mais do que aquilo pelo qual elas são pagas. Nós precisamos entregar mais do que aquilo que nós fomos contratados a fazer. Ter essa percepção de que nós precisamos trabalhar mais é muito importante para que as empresas continuem crescendo e para que a gente garanta o nosso próprio emprego. Okay? É isso aí. Muito obrigada por estar conosco aqui, Luísa, e até uma próxima oportunidade, tá? Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Luísa Castanho, mentora em empreendedorismo, também conosco aqui na programação da Rádio que Toca a Notícia.